noite, amigos. Antes de dar início ao nosso estudo da noite, vamos agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e aos queridos amigos da espiritualidade, por mais esse encontro e pela oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre. Que nossa noite seja abençoada e cheia de luz. Hoje vamos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Dentro deste capítulo, vamos ver os itens de 1 a 5, a parábola do bom samaritano e o maior mandamento. Parábola, o bom samaritano. Um dia, quando Jesus estava ensinando, um perito na lei o pôs à prova. Os peritos da lei eram os estudiosos que conheciam a lei de Deus, dada por Moisés. Eles conheciam profundamente. Depois de determinar que, para ter a vida eterna, era preciso amar a Deus e ao próximo, o perito na lei perguntou a Jesus quem era o seu próximo. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancando-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar passando pela mesma estrada um sacerdote, que, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Então, Jesus, nesse momento, olha para o perito na lei e lhe pergunta: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito responde: aquele que teve misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Isto está em Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 37. Jesus não diz nada sobre o homem que foi assaltado. Sabemos somente que ele era um viajante. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles eram os intermediários entre Deus e os homens. E os levitas eram os seus auxiliares. O samaritano era descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Os samaritanos, na época, eles não eram um povo simpático aos judeus. E os judeus também não gostavam dos samaritanos. Nessa parábola, Jesus usou uma situação muito comum naquela época. Uma viagem de Jerusalém a Jericó. Era um percurso curto, mas muito perigoso, por ter muitos declives e rochedos, onde os ladrões se aproveitavam para se esconder. Quando eles atacavam alguém, uma pessoa, dificilmente essa pessoa conseguia escapar. E foi o que aconteceu com o homem da parábola de Jesus.
Quando o sacerdote apareceu, era esperado que ele ajudasse, era naturalmente um sinal de esperança para aquele homem caído, por ser o sacerdote uma pessoa conhecedora das leis de Deus. Porém, ele passou direto. Nada o impedia de ajudar aquele homem. Mas a lei da época dizia que se ele tocasse em um cadáver, ele se tornaria impuro, não poderia continuar falando, pregando sobre os ensinamentos do mestre. Mas aquele homem não estava morto, então ele podia ter ajudado. O mesmo aconteceu quando aparece o levita. Ele também se mostrou indiferente, né? Não se mostrou melhor do que o sacerdote para ajudar o próximo. Ambos falharam em cumprir um dos requisitos mais importantes e fundamentais da lei de Deus. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. E, por fim, Jesus coloca a figura do samaritano, que seria a confirmação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio, mas foi justamente o samaritano que agiu com compaixão quando viu aquele ser humano em dificuldades. Bom, resumindo a parábola responde à pergunta do perito: quem é o meu próximo? E próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Não necessariamente o próximo é alguém no nosso do nosso convívio familiar, dos nossos amigos. Na maioria das vezes é alguém estranho a nós, um inimigo, alguém que a gente não tenha a menor empatia. Porém, nós devemos fazer a pergunta de uma outra forma. Eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus não ensina que basta o conhecimento das obras e dos ensinamentos para alcançarmos a salvação, e sim que aqueles que são salvos andam nas boas obras e as vivenciam, e como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Podemos, então, resumir a parábola do bom samaritano nesse conselho de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame a seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 12, versículos de 34 a 40. É comum ouvirmos que o primeiro mandamento que Jesus deixou é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas? Imagine quantas coisas podem ser alvo do nosso amor durante a vida. Temos nossa família, nosso emprego, produtos que consumimos e até mesmo pessoas que admiramos. Tudo isso é importante e faz parte das nossas experiências nesse mundo. Mas nada deveria ter um lugar maior do que Deus em nossa vida. Pensemos nisso como uma corrida, em que várias situações, pessoas e objetos vão disputar o pódio do nosso coração. Amar a Deus é garantir que Ele vai ocupar
sempre o primeiro lugar. Quando conseguimos amar a Deus de todo o coração, alma e pensamento, é muito difícil sermos abalados pelas adversidades da vida. As coisas deste mundo acabam não nos afetando tanto, porque nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Sabemos que o amor verdadeiro é demonstrado nos atos do nosso dia a dia. Assim como uma pessoa que ama a outra vai desejar passar mais tempo com ela e agradá-la. Alguém que ama a Deus vai ter vontade de se aproximar dele e fazer o que ele deseja. A Bíblia fala de algumas ações que representam o amor a Deus. No próprio texto em que Jesus fala o primeiro mandamento, ele diz, logo em seguida, que também é fundamental amar ao próximo. Quem cumpre o primeiro mandamento também precisa cumprir o segundo. Outra ação está no livro de João, no capítulo 14, versículo 21, quando Jesus explica que o amor é traduzido em obediência à palavra dele. Aqueles que aceitam os mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Seguir o que Jesus ensina é uma forma clara de mostrarmos o nosso amor a Deus. Para isso, mantenhamos uma rotina diária de contato com Ele, através de leituras edificantes, orações e pedindo perdão pelos nossos erros. Assim, ganharemos mais intimidade com Deus e perceberemos como é fácil colocá-lo no pódio do nosso coração. Agora, após as edificantes palavras do Evangelho, voltemos nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai de infinito amor, e ao amigo Mestre Jesus, agradecidos pelas muitas bênçãos que temos em nossas vidas. Por isso, neste momento, nosso objetivo é orar, vibrando amor, saúde, paz, por aqueles que passam por dificuldades. Que Jesus possa abraçar a cada um, transmitindo a eles o que mais estiverem necessitando. Voltemos nossos pensamentos para as cadeias, os presídios, pedindo pelos irmãos que lá se encontram, devido a equívocos que cometeram. Que eles tenham seus corações tocados pelo amor do Mestre e, a partir disso, possam buscar sua melhora interior. Agora, vamos direcionar nossos pensamentos aos hospitais, pedindo a cura, o conforto aos enfermos que lá se encontram e o fortalecimento pelos seus familiares e pelos irmãos que lá trabalham, por aqueles que sofrem pela pandemia e por outras tantas enfermidades, que sintam a presença do Mestre socorrendo a cada um. Pedimos também por aqueles que se encontram em situação de rua, que possam encontrar abrigo, auxílio, alimentação, neste momento difícil pelo qual estão passando. Agora, buscamos em nossa mente
os governantes, pedindo assistência espiritual nas suas decisões e na gestão das cidades, dos estados e do nosso país, e também de todos os demais países do planeta Terra. Deixamos agora uma vibração cheia de amor, para que seja direcionada onde mais se fizer necessário. O Senhor Mestre e toda a equipe espiritual sabe aonde mais se faz necessário a ajuda e o socorro. Finalmente, Jesus, te convidamos. Entra conosco em nosso lar. Traz a cada um que aqui se encontra as suas bênçãos de amor, percorrendo todos os cômodos, enchendo nossa casa com a tua luz. Gratidão, Mestre. Gratidão, Pai de infinito amor. Pois somos muito abençoados. Que possamos continuar sob a direção divina, buscando o nosso melhor a cada dia. Sê conosco, Mestre Jesus. Sê conosco, Senhor Deus, hoje e sempre. Que assim seja.